Salve, salve, senhores, muito bem-vindos ao canal. Vamos desenrolar esse papo, uma proposta aqui de falar de uma coisa que eu estranhamente nunca abordei aqui no canal, né? Que eu acho muito importante, que é a questão da droga na clínica psicanalítica, né? Eu entendo enquanto clínica, também aqui abordando o campo do acompanhamento terapêutico, etc. e tal. Embora haja aí a diferença, né, conceitual de drogas para enteógeno, eu vou incluir aqui também o ayahuasca, qualquer tipo de substância psicoativa que de algum modo esteja presente na vida do analisando, do acompanhado, né? E a pergunta aqui inicial é o que fazemos com isso, né? Quer dizer, qual é o lugar ético, qual é o lugar adequado, qual é o lugar apropriado para o psicanalista tratar a questão do uso e abuso de substâncias na escuta clínica. Bom, primeiro eu quero que você siga comigo um raciocínio que é, na verdade, uma aposta e que é profundamente simples, mas esclarecedora, não é? Ou talvez a gente possa pensar, é algo simples, mas que abre camadas muito complexas, né, por trás da sua simplicidade. Que é a ideia-chave em psicanálise, que o sintoma é a pontinha do iceberg, não é? A rigor, toda a escuta psicanalítica ela parte dessa perspectiva, não é? O analisando vai trazer um hiperfoco, vai trazer uma grande questão que o atravessa, não é? E gradativamente, dentro de um processo analítico, da escuta dos sonhos, da frequência, do setting, você vai decifrando junto com ele, ou melhor, vai ajudando ele a decifrar que as raízes da problemática são mais profundas, e é lá na profundidade que um trabalho com o inconsciente age. Bom, aplique esse raciocínio ao abuso de substâncias, não é? Agora, talvez você aí do outro lado, você possa pensar, como muitos colegas pensam, que é necessário ao psicanalista uma especialização específica na toxicomania, né? Então, o psicanalista, para atender uma pessoa que se diz dependente químico ou que faz uso e abuso de substâncias, ele precisa ser um especialista no campo da dependência, não é? E há muitos cursos por aí que vendem esse peixe, não é? Eu discordo disso frontalmente, né? Eu já atendi na minha clínica muitos sujeitos que fazem uso, ou fizeram, né, fazem uso e abuso de substâncias e fazem esse convite para que a gente os trate do lugar de dependente químico, inclusive se dizem dependente químico, né? Claro que no lugar de escuta, você não vai questionar isso frontalmente, diretamente, né? Não é assim que trabalhamos. Mas a questão é a seguinte, às vezes, o melhor que podemos fazer para um sujeito que se diz dependente químico é não olhá-lo como dependente químico, né? E aplicar a escuta, um método psicanalítico, o trabalho com sonhos, né? Veja, não é negar a substância, não é negar o uso e o abuso, mas é escutar isso como se escuta um sintoma, né? O que está por trás desse caminho que o sujeito enveredou. E aí é claro, né, senhores, que a gente cai num campo muito perigoso para nós analistas, que é o campo da moral, né? Eu vejo muitos colegas psis olhando a questão das drogas por uma prisma moral, né? Muito na linha de que é feio, de que é errado, de que faz mal, né?
e às vezes começam a agir na clínica nessa direção de combater o uso de droga, né? Ora, isso é um impropério, se você está dentro de uma perspectiva psicanalítica, porque, lembrando, as raízes daquilo ali são mais profundas, né? O sintoma não se transforma por convencimento moral, ele se transforma por elaboração, né? Quando, porém, há uma questão muito grave em que esse sujeito está perdido na química da coisa e, por vezes, com crises induzidas por abuso, por comportamentos suicidas induzidos pelo abuso, ou seja, quando a química, por vezes, impede o processo terapêutico, eu não acho que o psicanalista tenha que ser especialista na dependência química. Eu acho que ele precisa trabalhar com redes, né? Então ele precisa encaminhar para um colega psiquiatra, ele precisa encaminhar para um grupo de apoio, se for o caso, né? Ele precisa fazer redes com esse sujeito, com a família, né? Para que outros espaços operem na problemática do indivíduo, né? Falar só um pouquinho sobre ayahuasca e outras plantas, né? E aí até outras drogas que são consideradas quase como sagradas, que expandem a consciência, né? A gente tem trabalhos muito sérios sobre isso, pesquisas, né? Está havendo no Brasil um ressurgimento das pesquisas psicodélicas, tem um grande brother aí, tem um canal chamado Empadão no YouTube, o Fernando Bezerra, que trabalha com isso e tal. Então, há sim um grande interesse, pesquisas sérias sobre o uso terapêutico de algumas substâncias, né? Negar isso seria negar o óbvio, né? Mas, de novo, eu estou fazendo aqui um micro recorte, são os meus 10 centavos na discussão, que eu parto na minha escuta radicalmente dessa compreensão do sintoma, né? Eu não olho para o uso do ayahuasca ou para o uso de qualquer substância como sendo um elemento positivo, saudável, sagrado, né? Eu me interesso mais em saber o sentido que aquela experiência tem na vida do indivíduo, acompanhar e rastrear os significantes daquela experiência, não é? Ou seja, como é que o sujeito se estruturou a partir do uso daquela substância, tá? E um pouco dessa perspectiva que, por vezes, é não colocar foco no abuso, é trabalhar pelas beiradas, mineiramente falando, né? O sujeito está em análise, faz uso de ayahuasca, não é? E vive lá suas experiências, não é? Isso está dentro do repertório do que acontece fora do consultório, não é? E tudo o que acontece fora do consultório é muito bem-vindo para uma análise. Não é um atravessamento moral, né? A gente não tem que moralizar o sujeito do tipo não faça isso ou aquilo. Do mesmo modo, não cabe a nós estimular esse uso. Essa é uma castração importante, né? Eu posso fazer uso de ayahuasca fora do meu consultório, mas eu não tenho... Eu não deveria ter a licença poética para aconselhar o meu analisando a fazer isso. Aliás, aconselhamento passa longe de um trabalho psicanalítico, não é? Se ele é feito dessa maneira, não é? Muito bem. Há a ideia, nos estudiosos da ayahuasca, por exemplo, que ela é uma substância sagrada, não é? Também acho que o psicanalista não pode colar nesse significante, né? nessa ideia, né? Porque, a rigor, você está escutando o sujeito do inconsciente ali na sua frente. Será que isso é sagrado para ele? Será que faz sentido? Será que essa experiência está promovendo um desenvolvimento ou está cronificando o sintoma? Está a serviço do que, afinal? Né? E com isso,
você passa a escutar cada substância, ou seja, cocaína, maconha, ayahuasca, LSD, doce, né? Você passa a escutar isso de forma individualizada, fazendo um esforço para não moralizar o uso e abuso de substâncias, né? Não cabe ao psicanalista, né, com raras exceções, porque também há exceções, mas não cabe ao psicanalista dizer como aquele sujeito que está ali na sua frente deve viver e conduzir a sua vida no quesito escolhas que ele faz de substâncias que ele usa ou deixa de usar. Tá bom? Lembrem-se, um vídeo muito curto, dei um voo panorâmico. Isso é um assunto para conversar por horas, né? Mas eu quis apresentar um pouco isso, que eu acho que falta aqui na página uma contribuição nesse sentido. Tá bom? Forte abraço, até o próximo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e me diga, fale aí do outro lado, como que essas reflexões chegaram em você, qual tipo de pensamento que produziu, não é? E se somou ou não na tua vida pessoal ou profissional. Tchau!